Glória a Deus. Eu quero convidar você a sentar nesse momento, a você ficar tranquilo aí no seu assento, na sua cadeira. Que nós queremos trazer uma palavra ao seu coração nesse momento. E é muito importante que você coloque toda a sua atenção no que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Então, você que pode, a não ser que por alguma razão maior você não possa estar sentado, eu peço que todos sentem, que nesses próximos minutos nós vamos ver um vídeo, e esse vídeo ele é a introdução da mensagem. Então, se você puder colocar toda a sua atenção agora naquilo que Deus vai falar com você, isso vai ser muito bom, muito importante. Amém? Em Efésios capítulo 3, verso 20, a palavra de Deus diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nesse ano de 2020, Deus quer compartilhar os olhos dele com você, para que você possa ver além e ir além, porque há mais, existe mais de tudo aquilo que você já sonhou, daquilo que você já imaginou, daquilo que você pensou sobre a sua história. É o que Deus quer manifestar nesse ano na sua vida. 2020, o ano do mais. Aleluia! É forte, Brasil. Glória a Deus. Então agora você já sabe o tema da mensagem também, aquilo que Deus quer trabalhar em nossas vidas, fazer em nossas histórias. E essa é a palavra de Deus para esse ano, 2020, o ano do mais. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nesse versículo que foi mencionado, Efésios capítulo 3, verso de número 20. Efésios capítulo 3, verso de número 20. Aleluia. Efésios capítulo 3, verso número 20. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, essa é a palavra que Deus quer nos conduzir ao longo desse ano de 2020. Deus, Ele quer tornar essa passagem bíblica uma realidade conhecida, vivenciada na vida de cada um de nós. Essa palavra de Deus não deve ser apenas um versículo que nós conhecemos a nível na mente, que nós recitamos, mas Deus quer nos fazer participantes dessa realidade. Deus quer nos mostrar o que significa de fato aquilo que esse versículo está aqui narrando para nós. Por isso que essa é a palavra profética desse ano de 2020. Nós temos caminhado numa sequência diante de Deus, e é chegado o tempo de nós sermos esticados para vivermos mais de tudo aquilo que nós já vivemos até então, mais de tudo aquilo que nós já clamamos, oramos e pedimos ao Senhor até então, mais do que a nossa capacidade imaginativa tem de pensar algo bom a nosso respeito. Esse mais de Deus, é isso que nós queremos viver.
E é isso que Deus tem para a nossa vida. Isso não é apenas para ser um versículo solto na palavra de Deus para que nós recitemos em algum momento. Mas é para ser um lema, uma palavra norteadora, uma palavra diretiva de Deus para a sua vida nesse ano de 2020. Eu convido você a você caminhar conosco junto nessa revelação. E juntos viveremos esse ano aonde o mais vai se manifestar, em nome de Jesus. Amém? Esse versículo ele começa falando a respeito de um Deus. Ele fala, ora, aquele que é poderoso. Esse versículo começa bem, ele começa mencionando a respeito do nosso Deus. E eu quero esmiuçar um pouquinho esse verso. E a mensagem dessa noite, ela consiste unicamente em nós esmiuçarmos pelo menos em 6 partes esse versículo, sendo que a primeira é justamente essa expressão ali de um Deus que é poderoso. Poderoso. Essa palavra em si, ela já fala. Quando ela é ouvida, algo estremece aqui dentro. Poderoso. Que palavra forte. Parece que a gente não consegue falar a palavra poderoso sem encher o peito para poder pronunciar essa palavra. Palavra fortíssima. Mas é interessante que essa palavra aqui, ela está mencionada ao nosso Deus. Esse Deus que não é apenas alguém que tem algum poder, alguém que tem alguma habilidade, alguém que tem alguma força, alguém que tenha alguma coisa diferente dos demais. Não, essa aqui é uma referência a não apenas alguém que é poderoso, mas alguém que é todo poderoso. E o próprio versículo fala isso. Fala de um Deus que é todo poderoso. E eu quero gritar isso para o seu coração, que você confia num Deus que é todo poderoso. Amém? Isso é importante você entender, crer, experimentar dessa realidade. Essa passagem, essa menção, essa expressão de todo poderoso ou poderoso Deus, ou El Shaddai, que é a expressão para Deus Todo-Poderoso, ela é mencionada inúmeras vezes na palavra de Deus. Se nós enumerarmos ao todo, são 48 vezes que a Escritura Sagrada vai ter uma menção da expressão em hebraico de El Shaddai, cujo significado, dentre muitas possibilidades, e algumas pessoas têm algumas interpretações bem extremas em relação a essa passagem, mas a verdade é que essa expressão original do hebraico, ela significa justamente isso. Ela significa um Deus que é capaz de dominar, que é capaz de mostrar o seu poder. É um Deus que é capaz de sustentar todas as coisas. Um Deus que tem todo o poder e tem o absoluto poder em suas mãos. Essa expressão de El Shaddai, ele tem poder para suprir, ele tem poder para governar, ele tem poder para sustentar todas as coisas. Ele tem poder sobre tudo e ele tem poder sobre todos. Esse é um dos nomes de Deus. Você sabe que ao longo da Escritura vários nomes são dados ao nosso Deus. Dentre muitos nomes, um deles é justamente esse. E esse nome El Shaddai, ele tem o seu princípio, a sua origem numa experiência humana. E é interessante isso, que esse nome dado a Deus, ele surge de uma experiência com o poder de Deus. Qual foi ela? Foi a experiência que Abraão teve com o Senhor. Quando Deus o prometeu um filho, já ele sendo um idoso. Quando ele prometeu o filho de uma mulher também idosa. E quando eles riram dessa promessa de Deus, mas diante daquilo que Deus prometeu, e ele não apenas promete coisas, mas ele cumpre aquilo que promete, Deus foi lá então e manifestou esse milagre. E surge então a expressão, diante de um Deus que faz esse milagre, surge então a expressão de que ele é o Deus Todo-Poderoso. E é lindo pensar isso, porque essa menção de Deus ser Todo-Poderoso, ela só é conhecida quando alguém experimenta o poder de Deus. Com isso eu estou dizendo que poderoso Deus, Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, são nomes que só fazem sentido na medida que nós temos experiências com o poder de Deus. E o que Deus quer fazer ao longo desse ano na nossa vida,
não é nada mais, nada menos do que nos dar experiências com o seu poder. Muitos sabem disso, ensinam isso, falam, pregam, ministram e explanam maravilhosamente a respeito do Deus que é o Shaddai, mas conhecem pouco o poder de Deus. Deus quer nos fazer conhecer o seu poder, assim como Abraão conheceu, assim como Sara conheceu, assim como eles tiveram a graça de poder gerar um filho quando eles já não podiam mais gerar. E por isso eles riram, porque eram idosos. O Abraão já não tinha possibilidade física de gerar um filho. Ela já tinha passado o seu tempo de poder gerar um filho. Mas quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E então, nós temos a capacidade, ao final do milagre, de poder olhar para Deus e dizer, de fato, o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus poderoso. E esse Deus que é poderoso, Ele cumpre aquilo que promete. Por mais estranho que seja, por mais inacreditável que possa ser, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele faz acontecer. E Ele opera em nossa vida, independente das circunstâncias. As circunstâncias de Abraão e de Sara eram completamente, a circunstância dizia assim, impossível. E cada vez que nós temos uma circunstância dita impossível, nós temos então a oportunidade e o ambiente perfeito para nós conhecermos um Deus que não conhece essa palavra impossível, mas um Deus que tem todo o poder. É a expressão de El Shaddai. Ela deriva dessa ideia de que para Deus não existe impossibilidade. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. O versículo menciona que o nosso Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer. Poderoso para fazer. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Não é um Deus poderoso e que fica de eternidade a eternidade num poder ilimitado, mas nunca conhecido. Não é um poder latente que está ali, trancafiado, restrito, inatingível. Não. É um Deus que quer colocar o seu poder a ser conhecido. Por isso que Ele faz. O fazer de Deus nada mais é nos permitir conhecer o seu poder. Nós cremos um Deus que faz. Diga para a pessoa do seu lado, diga isso para ela, profeticamente. Diga, você crê num Deus que faz. Você confia num Deus que faz. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. O que significa um Deus que faz? É um Deus que age. É um Deus que opera. É um Deus que atua. Quando nós dissemos isso, nós dizemos isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer, nós estamos recitando, estamos declarando nossa fé, de que nós cremos num Deus que de fato não está ocioso, parado, paralisado. Nós cremos num Deus que não está inoperante, que não está com seus ouvidos surdos, que não está com a sua língua travada de modo que não possa falar, que não está com a sua mão de algum modo encolhida para que não possa abençoar. Nós cremos um Deus que faz, Ele age, e a sua vontade é nos abençoar. Você consegue entender isso? Deus é um Deus que quer nos abençoar. O prazer de Deus é nos abençoar. Ele se alegra em nos dar, em nos abençoar. E diante desse versículo de manifestar aquilo que Ele quer em nossa vida. Isso é maravilhoso. E esse Deus que faz, Ele não é qualquer Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso significa que não há limites para o seu agir. Não há limitação para o agir de Deus. Nada pode se colocar na frente de um Deus que quer abençoar. Ninguém pode contra um Deus que está destinado a abençoar. Ele quer fazer isso. E Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Ninguém pode atá-lo. Ninguém pode amarrá-lo. Ninguém pode sufocá-lo. Ninguém pode impedi-lo de nos abençoar.
Ninguém pode impedi-lo de ser poderoso naquilo que faz. E tudo que ele faz de maneira poderosa, de maneira brilhante, de maneira magistral. Não existe limites para aquilo que Deus quer nos dar diante das suas promessas. As promessas de Deus, elas têm um foco na sua vida, na minha vida. E se crermos, veremos a totalidade delas acontecerem. O poder de Deus, a habilidade de Deus, a força de Deus, estão conectadas com a vontade dEle. E com isso eu digo, Deus tem vontade de manifestar o seu poder. Como eu disse, o seu poder não é apenas algo que Ele tem, mas é algo que Ele quer que nós conheçamos, que nós experimentemos, que nós possamos de fato ter isso em nossa vida. O versículo continua e diz, já estou no terceiro tópico, de 6, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Que coisa linda! Infinitamente mais. Em algumas traduções, abundantemente além. Abundantemente além. Tenta imaginar o que significa isso. Muitíssimo além. Essa é a expressão que sugere como que Deus calcula aquilo que Ele quer nos dar. Você consegue imaginar o cálculo que Deus faz para nos abençoar? Nós temos uma ideia do cálculo de Deus. Há uma matemática de Deus aqui. E parece que essa matemática, ela está destinada a nos abençoar de modo assim, abundante, infinito, infinitamente além de tudo que a gente possa mensurar, daquilo que a gente possa contabilizar, daquilo que a gente possa de algum modo contar. É isso que Deus quer fazer. Ele quer nos abençoar de um modo tão superior à nossa capacidade de medir. Você consegue entender isso? Por mais que você contabilize as bênçãos, dize as quantas são, recebidas da divina mão, ainda assim, são muito maiores do que essa. São infinitamente maiores do que aquilo que você consegue contabilizar. Quando você chegar ao cálculo, saiba que Ele já superou e muito. Porque Ele é um Deus que quer fazer imensuravelmente mais. A medida é uma medida que nós não conhecemos, mas ela com certeza, ela é infinitamente mais do que aquilo que nós podemos medir, calcular, prever, contabilizar. Tem outras versões interessantes, e essa versão que eu mencionei de ser imensurável, existem algumas versões que falam a respeito disso. Por exemplo, na versão inglesa, a NVI, ela coloca justamente isso, ela coloca a ideia de ser imensurável. Immeasurably more, essa é a expressão que está lá. Ou seja, imensuravelmente mais, essa é a ideia. É a ideia de algo que não pode ser contabilizado, incomensurável. Palavras assim que a gente não usa muito, né? Que significa basicamente, toda vez que você tentar traçar um paralelo para contar, você vai descobrir que você não consegue, porque aquela referência é pequena demais. É isso que significa incomensurável. Essa é a expressão da versão inglesa para imensuravelmente mais. Essa é a ideia. Não tem medida comum com o outro. Você consegue entender isso? Não há referência humana para você contar. Essa é a ideia do quanto Deus quer nos abençoar. Essa é a ideia do quanto Deus quer fazer a bênção se exceder sobre a nossa vida. Essa expressão, na King James tem essa expressão. Lá menciona a respeito disso, e lá é colocado, traduzido como excedendo abundantemente. Olha que coisa linda, excedendo abundantemente. Ou numa outra tradução, poderia ser também excessivamente abundante. Você vê que o negócio é grande, é graúdo. É algo realmente demasiado. Mais do que tudo que nós imaginamos, pensamos. É isso que Deus quer fazer em nossa vida. Porque tem mais para acontecer. Amém? Há mais para acontecer. Há mais de Deus para você viver e experimentar. Tem mais daquilo que Deus quer fazer, que precisa acontecer na sua
na sua vida, na sua experiência. Deus, Ele quer manifestar mais dele mesmo, mais do seu amor, mais da sua graça, mais da sua santidade, mais da sua misericórdia, mais do seu chamado, mais da sua fidelidade, mais dos seus princípios, mais da sua palavra, mais do seu perdão, mais do seu espírito, mais do seu fruto, mais do seu amor, mais da sua alegria, mais da sua paz, mais da sua longanimidade, mais da sua benignidade, mais da sua bondade, mais da sua mansidão, mais do seu domínio próprio. Deus quer manifestar mais da sua unção, mais do seu avivamento, mais do seu renovo, mais da sua reconciliação, mais da sua restauração, mais dos seus dons espirituais. Ele quer mais sobre a sua história, mais sobre a sua vida. É isso que Ele deseja, mais milagres, mais experiências, mais louvor, mais oração, mais autoridade, mais unção, mais justiça, mais Jesus, mais o Espírito Santo, mais a palavra de Deus, mais oração, mais consagração, mais jejum, mais busca, mais intensidade, mais atitude, mais excelência, mais. É isso que Deus quer fazer na sua e na minha vida, nesse ano de 2020, em nome de Jesus. O versículo continua, e o ponto 4, ele diz assim, o apóstolo Paulo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Esse tudo aqui é maravilhoso. Do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse tudo aqui, ele me fascina. Eu amo esse tudo da Bíblia. Esse tudo aqui, ele é fera, ele é show, ele é demais, ele é filé. Ele é bom. Porque o que é tudo? Bom, tudo significa que cada parte de um todo está englobada. Isso é tudo. Tudo significa que cada parte, cada área de um todo está englobada. Ou seja, se eu sou alvo do tudo, significa que cada parte da minha vida está englobada. Se eu sou alvo do tudo, significa que cada área da minha vida, da minha existência, da minha história, está sendo tocada por esse Deus Todo-Poderoso. É isso que Ele quer fazer. Isso significa tudo. O seu poder, ele é ilimitado. E não pode ser comparado com a nossa limitação, não pode ser comparado com a nossa imaginação, o nosso pensar, e nem até mesmo o nosso orar. Isso é maravilhoso. Aqui não fala que Deus despreza a oração, e Ele faz sem levar em consideração aquilo que a gente ora, porque nós sabemos que nós temos um Deus atento àquilo que nós oramos, bem como aquilo que nós pensamos. É isso que o versículo diz. Mas nós temos um Deus que está atento nisso para poder superar isso. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular. Você consegue visualizar um Deus que Ele é atento àquilo que você pensa, e Ele é atento àquilo que você ora, porque o trabalho dele é surpreender você, fazendo sempre mais do que aquilo que você pensa dele e daquilo que você ora para Ele. Esse é o seu Deus. Um Deus que leva em consideração o que você ora, porque Ele tem prazer em superar. Um Deus que leva em consideração aquilo que você pensa, porque Ele tem um prazer em superar. Nós temos um Deus que supera sempre as nossas expectativas. Nós temos um Deus que Ele não termina quando nós dizemos terminou. Ele vai além e faz mais. Ele sempre faz mais. Ele sempre tem boas surpresas a manifestar na nossa vida, porque Ele não se limita à nossa capacidade. Ele superabunda mais do que a nossa capacidade de pedir ou de pensar. Isso que significa esse tudo. Engloba tudo. Engloba tudo. Você consegue visualizar isso? Você consegue, de algum modo, pensar nisso? Que cada área da sua vida há uma palavra da parte de Deus destinada a manifestar o poder de Deus se mostrar poderoso em cada área da sua vida. Qual é a área que você precisa? Não precisa me dizer. Eu sei que Deus vai superar. Eu sei que Deus vai abundar. Eu sei que Deus vai mostrar o seu poder nessa área. E vai ser muito maior do que a sua capacidade de perceber. E a sua capacidade de entender. E ao final, tudo que você vai ter é que agradecer. Porque nós temos um Deus que é pautado por essa maneira de fazer. Sobremaneira excelente, maior, mais e mais. Glória a Deus por isso.
Nós temos um Deus atento àquilo que nós oramos, e àquilo que nós pedimos, e àquilo que nós pensamos, porque Ele tem um objetivo. E seu objetivo é superar, é nos fazer ir além. Nos fazer ir além. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Uau! Qual é o parâmetro de Deus? Ele mesmo. Qual é a maneira que Ele atua? Segundo os seus critérios. Quais são as regras do jogo? As dele. E a gente pode conhecer essas regras, a gente pode conhecer essa maneira, a gente pode entender como Ele opera? Sim, é na base do seu poder. Isso é maravilhoso. Pastor, mas como que funciona isso? Funciona através do Evangelho. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu esse versículo, diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele diz, o Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho atua na nossa vida, se a boa nova de salvação em Cristo atua na sua história, você tem o poder de Deus operando na sua vida e operando na sua história. É por isso que o apóstolo Paulo fala que Cristo é em nós, e Cristo entra em nós por meio de nós ouvirmos a palavra da verdade, na medida que nós nos abrimos para o Evangelho, na medida que nós confiamos em Cristo. A Bíblia fala que Cristo então entra em nossa vida, e Cristo em nós é a expressão e a esperança da glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória, e essa glória não é apenas a glória do porvir, a glória daquele grande dia, mas é a glória que já está se manifestando em nossa vida. E essa glória é a expressão do poder de Deus em ação. E com isso eu estou mencionando que esse conforme o seu poder é para garantir que esse evangelho que entrou na nossa vida, ele está atuando para poder manifestar o poder de Deus. Esse poder de Deus que está destinado à ação. Não é um poder paralisado, inerte. Não é um poder trancado ante você. Mas é um poder que visa se manifestar em você e através de você. Isso é maravilhoso. Porque Deus quer nos fazer viver aquilo que nós oramos em 2019. Deus quer nos fazer viver nesse ano do mais. Realidades que nós semeamos em oração ao longo de todo o ano de 2019. E isso vai acontecer no nome de Jesus, por causa desse poder que opera na nossa vida. E o versículo termina mencionando isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, segundo o seu poder que opera em nós. O versículo termina dizendo claramente quem é o alvo dessa mensagem. O alvo dessa mensagem sou eu, é você. Esse é o alvo da mensagem de Deus. Esse é o alvo do poder de Deus. Aonde o poder de Deus vai se manifestar e operar? Na nossa vida. O Deus que opera em nós, o poder dele que opera em nós. Nós somos o alvo da manifestação desse poder. Isso é graça, 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 graça. Infinita graça. Poderosa graça. Porque nós não temos nada que a gente possa chegar diante de Deus e dizer assim, ó Deus, eu mereço que esse poder opere em minha vida, porque eu estou muito bom, obrigado. E eu estou aqui poder mostrar para você o quão excelente é a minha história, que faz jus a tua atuação em mim. Nenhum de nós aqui, absolutamente, tem essa capacidade de se apresentar diante de Deus como alguém sem pecado algum, como alguém completamente perfeito. Nenhum de nós. Então, todo esse verso, ele é recheado, composto, elaborado, para expressar um Deus que eu não sei porquê, decidiu olhar para a gente de um modo carinhoso, especial, amável ao extremo. E Ele decidiu nos fazer o alvo da manifestação da sua glória e do seu poder. Por que Ele faz isso? Porque Ele é bom. Quem é bom? Ele é bom. Quem mais é bom? Só Ele é bom. Tem mais alguém aqui que é bom? Não, só Ele é bom. É Ele. Ele é bom. Demais. Bom, 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 muito bom. E a sua bondade, Ele decidiu olhar para a gente
Ele decidiu investir em nossa vida. Ele decidiu fazer a sua história, a nossa história. Isso é favor que a gente não merece, é favor imerecido. Completo e total favor imerecido. Isso é a graça de Deus. É por causa dessa graça de Deus que Deus está falando conosco hoje. E que Deus está nos prometendo que nós viveremos um ano, que no nome de Jesus será o melhor ano da nossa história. Será o melhor ano da nossa vida. Porque Ele decidiu nos fazer alvo para demonstrar tudo que é infinitamente mais, infinitamente, abundantemente, incomensuravelmente, imensurável demais, incontável. Esse é o padrão de Deus. Um padrão que falta palavras, para que a gente possa de algum modo se aproximar daquilo que Ele quer fazer. Você consegue entender o privilégio que nós temos de estarmos vivos e de sermos alvo dessa mensagem da parte de Deus? O privilégio que nós temos de sermos uma igreja que Deus decidiu operar isso em nossa história. Eu estou alegre demais e motivado demais para viver cada uma dessas realidades. Cada área, cada realidade na minha vida, na sua vida, nessa igreja, para que nós possamos mergulhar e mergulhar fundo naquilo que Deus quer nos mostrar e que Ele decidiu chamar de poder que opera em nós. Nós não fizemos nada para receber isso. É pura bondade. Deus nos escolheu. Deus decidiu fazer. E tudo que nós podemos é permitir, deixar que Ele faça. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Vamos orar por isso.